Capítulo 14. Assim que acabei de ler esta carta, fui informar o patrão de que a irmã chegara ao Morro dos Ventos Uivantes e tinha me escrito uma carta dizendo quanto lamentava o estado em que se encontrava a senhora Linton e que desejava muito vê-lo. Mostrava-se ainda esperançosa de que ele lhe enviasse por mim, a mais depressa possível, um sinal de perdão. Perdão? Exclamou Linton. Não tenho nada a perdoar, Ellen. Se quiseres, pode ir ainda esta tarde ao Morro dos Ventos Uivantes e diz-lhe que não estou zangado, apenas triste por tê-la perdido. Acima de tudo, porque acho que ela jamais será feliz. Ir vê-la está, porém, completamente fora de questão, uma vez que estamos separados para sempre. E se ela quiser realmente me fazer um favor, tente persuadir o patife com quem se casou a deixar essa região. E o senhor não quer que ao menos escreva-lhe um bilhetinho? Perguntei, quase em tom de súplica. Não, respondeu. É desnecessário. O nosso contato com a família de Heathcliff deverá ser tão raro como a da família dele com a minha. Nem sequer deve existir. A frieza do senhor Edgar deprimiu-me por demais, e no caminho da granja para o Morro dos Ventos Uivantes fui tentando pensar em uma maneira de, ao repetir o recado, colocar mais sentimento nas palavras dele e suavizar sua recusa em escrever algumas linhas para confortar a irmã. Era capaz de jurar que estava à minha espera desde de manhã. Vi-a espreitar por detrás da janela e acenei ao atravessar o jardim, mas ela afastou-se, como se receasse estar sendo observada. Entrei sem bater na porta. Nunca tinha visto aquela casa outrora tão alegre, tão sinistra e tão sombria. Confesso que, se estivesse no lugar da jovem senhora, teria pelo menos varrido o chão e espanado o pó das mesas. Mas o espírito de desleixo já tinha se apoderado dela. Seu lindo rosto estava pálido e com um ar de indiferença. As madeixas dos cabelos compridos e lisos caíram-lhe pela face, e outras mantinham-se atabalhadamente enroladas em volta da cabeça. Provavelmente ainda não tinha mudado de roupa desde que chegara. Hindley não estava. O Sr. Heathcliff, sentado a uma mesa, folheava alguns papéis. Quando cheguei, levantou-se e perguntou como tinha passado, mostrando-se afável e oferecendo-se uma cadeira. Era o único que tinha um ar decente. Julgo mesmo que nunca o vira com melhor aspecto. As circunstâncias haviam alterado tanto a situação que um estranho o tomaria por um cavalheiro de nascimento e educação, a mulher por uma desleixada. Isabela correu para me cumprimentar, de mão estendida para receber a desejada carta. Abanei a cabeça negativamente, mas ela não percebeu e foi atrás de mim até o guarda-louça onde pousei a minha touca. E num sussurro pediu-me que lhe desse o bilhete que trouxera. Heathcliff, apercebendo-se do que se passava, disse: Nelly, se trouxeste alguma coisa para Isabela, entregue-a. Não precisa fazer segredo. Entre nós não há segredos. Lamento, mas não trouxe nada, disse eu, pensando que seria melhor dizer logo a verdade de uma vez por todas. O meu patrão ordenou-me que dissesse à irmã que não esperasse da parte dele qualquer carta ou visita. Minha senhora, o seu irmão deseja-lhe a maior felicidade e perdoa-lhe todo o sofrimento que a senhora lhe causou, mas achas que daqui em diante o melhor será cortar as relações entre as duas famílias, pois nada de bom advirá daí se forem mantidas. O lábio da senhora Heathcliff tremeu ligeiramente, e ela voltou a sentar-se junto da janela. O marido encostou-se no rebordo da chaminé, perto de mim, e começou a interrogar-me a respeito de Catarine. Contei-lhe o que achei que podia contar, fatos relacionados com a origem da doença, e culpei-a, como merecia, por atrair a desgraça sobre si própria. Terminei dizendo que esperava que ele seguisse o exemplo do Sr. Linton, evitando daí em diante futuras intromissões na família dele. A senhora Linton está se recuperando, mas nunca mais será a mesma. Contudo, a sua vida já não corre perigo. Se realmente ainda tem algum respeito por ela, não ouse atravessar seu caminho. Desapareça de vez das redondezas. Não tenha pena de partir. Desde já, o aviso que Catarina Linton está tão diferente da sua amiga Catarina Shaw como esta jovem é diferente de mim. Se a sua aparência mudou rapidamente, mas ainda mudou seu caráter. E aquele que por força da necessidade é seu companheiro, só manterá seu afeto por ela doravante em nome do que ela foi outrora,
do sentido de humanidade e do dever. É possível, retorquiu Heathcliff, esforçando-se para parecer calmo. É possível que o teu patrão não sinta por ela mais do que sentido de dever de humanidade. E acaso julgas que vou deixar Catarina entregue ao sentido de humanidade e de dever do marido? Achas possível comparar o que sinto por ela com o que ele sente? Antes de sair desta casa, preciso que prometas que vai conseguir arranjar-me um encontro com ela. Quer ela concorde, quer não. Tenho de vê-la. Que dizes, Nelly? Eu digo que o senhor não deve fazer tal coisa, e muito menos por meu intermédio. Outro encontro entre o senhor e o meu patrão poderá ser fatal para minha senhora. Com a tua ajuda, isso poderá ser evitado. E se isso acarretar algum perigo, se ele causar mais preocupações, então todos os meus atos extremos estarão justificados. Quero que me digas com toda sinceridade se Catarine sofreria muito se o marido morresse. Este é o meu único receio, e por isso me abstenho de qualquer ato. Assim se pode ver a diferença entre os nossos sentimentos. Se eu estivesse no lugar dele e ele no meu, embora o odeie profundamente, jamais levantaria um dedo que fosse contra esse homem. Acredita se quiseres. Eu nunca o teria banido da vida dela, se isso fosse contra sua vontade. No momento em que o interesse dela acabasse, eu iria arrancar-lhe o coração e beber seu sangue. Mas por ora, se não acreditas em mim, é porque não me conheces. Porém, enquanto tal não acontecer, prefiro morrer e tocar num fio de cabelo dele que seja. E, no entanto, interrompeu, não tem quaisquer escrúpulos em deitar por terra todas as nossas esperanças numa completa recuperação da senhora, avisando-lhes recordações, agora que ela quase o esqueceu, reacendendo angústias, discórdias e escândalos. Nelly, achas que a senhora me esqueceu mesmo? Perguntou ele. Sabes bem que não. Sabes tão bem como eu, a cada minuto que ela perde a pensar em Linton, gasta 1000 a pensar em você. No período mais infeliz da minha vida, ou seja, no verão passado, tive a sensação de que ela me esquecera, temor que me perseguiu desde que vim morar aqui. Porém, somente a sua confissão me faria admitir essa ideia de onda. E se assim fosse, que importância teria Linton Hindley em todos os sonhos que construí? Só 2 palavras poderiam descrever meu futuro: morte e inferno. A minha vida depois de perdê-la seria um inferno. Porém, cheguei a pensar que ela desse mais valor à amizade de Edgar do que à minha. Que loucura! Nem que ele a amasse com toda a força da sua vil existência, seria capaz de amá-la tanto em 80 anos como eu em um só dia. Catarine tem um coração tão profundo como o meu. Seria mais fácil colocar o mar dentro de uma vasilha que toda a afeição dela ser monopolizada por ele. O sentimento que ela nutre pelo marido é pouco mais intenso que o que ele nutre pelo cão ou pelo cavalo. Não faz parte da natureza dele ser amado como eu sou. Como pode Catarina amar o que esse homem não tem? Catarina e Edgar sentem um pelo outro o que qualquer casal sente, gritou Isabela inesperadamente. Ninguém tem o direito de falar assim do meu irmão, muito menos na minha presença, sem que eu me manifeste. O teu irmão também é teu amigo, não é? Observou Heathcliff com desdém. Deixou-te sozinha no mundo com surpreendentemente desenvoltura. Ele não sabe o quanto eu sofro, nunca disse a ele. Mas deves ter dito alguma coisa, pois tem a ele escrito, não tens? Escrevi para lhe comunicar que tinha casado. Tu viste o bilhete. E nunca mais lhe escreveste desde então? Não. A senhora tem um ar mais triste desde que se casou, acrescentei. Desconfio que há aqui alguém que não a ama como devia. Claro que sei quem esse alguém é, mas talvez não deva dizê-lo. Só pode ser ela própria. Está tornando-se insuportável. Depressa se cansou de tentar me agradar. Podes não acreditar, mas na própria noite de núpcias chorou para voltar para casa. Contudo, e não sendo demasiado bonita, enquadra-se melhor nesta casa modesta e tomarei as providências necessárias para que não me deixe ficar mal andando por aí na vadiagem. Bem, o senhor deve levar em conta que a senhora Heathcliff está habituada a ter criados e foi criada como filha única, uma senhorita a quem todos faziam as vontades.
O senhor devia arranjar-lhe uma criada para manter suas coisas arrumadas e tratá-la com delicadeza. Seja qual for a sua opinião sobre o senhor Edgar, não pode pôr em dúvida a capacidade de sua esposa em alimentar sentimentos profundos. Caso contrário, ela não teria abandonado os amigos e o conforto da antiga casa para se instalar consigo neste ermo de livre vontade. Abandonou tudo para ir atrás de uma ilusão, respondeu ele. Fez de mim um herói remanesco, esperando condescendência ilimitada da minha devoção e de meu cavalheirismo. Não consigo imaginá-la como uma criatura racional, já que tão obstinadamente se agarrou a uma ideia fantasiosa do meu caráter, agindo de acordo com as falsas imagens em que acreditava. Mas penso que começa finalmente a conhecer-me. Já não vislumbro os mesmos sorrisos idiotas e os trejeitos que a princípio tanto me irritavam, nem a sua insensata incapacidade para discernir sinceridade nas minhas palavras, quando lhe dava minha opinião sobre ela própria e a sua paixão doentia. Ela precisou de um rasgo de perspicácia para descobrir que eu não a amava. A dada altura, cheguei a acreditar que nada a faria entender isso. Mesmo assim, aprendeu mal a lição, pois esta manhã informou-me num rasgo de inteligência que finalmente eu tinha conseguido que ela me odiasse. Um verdadeiro trabalho de Hércules, pode ser. Se conseguir isso, tanto lhe tenho dito e para lhe agradecer. Posso confiar em ti, Isabela? Tens certeza de que me odeias? Se eu te deixasse sozinha por meio-dia, não voltaria mais para mim com suspiros e lamentos? Bem sei que ela preferiria que eu fosse afetuoso na tua frente. Fere seu orgulho ver a verdade assim exposta. Mas eu não me importo que se saiba que a paixão não é recíproca e nunca lhe ocultei a verdade. Ela não pode acusar-me de simular uma falsa gentileza, pois a primeira coisa que me viu fazer quando saí da granja foi enforcar a sua cadelinha. E quando me suplicou que não fizesse aquilo, eu lhe disse que desejava poder enforcar todos os membros da sua família, exceto um. Talvez tenha pensado que era ela a exceção. Porém, nenhuma brutalidade a impressionou. Suponho que tenha uma admiração inata pela brutalidade, desde que ela própria se sinta em segurança. Não é o cúmulo do absurdo e da estupidez que esta criatura servil e mesquinha pudesse pensar que eu a amava? Nelly, diz a teu patrão que eu nunca, em toda a minha vida, conheci uma pessoa tão abjeta quanto ela. É a vergonha do bom nome da família Linton. E que, às vezes, só por pura falta de imaginação, abstenho-me de continuar as minhas experiências para ver até que ponto ela é capaz de suportar humilhações, e não obstante, voltar para mim a rastejar com o rabinho entre as pernas. Diz-lhe também que aquiete o seu coração de irmão e de magistrado, pois vão manter-me dentro dos meus limites da lei. Até o momento, evitei dar qualquer pretexto para que ela requeresse a separação, e além disso, ela não agradeceria a ninguém que viesse separar-nos. Se ela quiser partir, é livre para fazê-lo. O incômodo da sua presença é bem maior que o prazer de poder atormentá-la. Senhor Heathcliff, disse eu, depois de tudo que me disse, não posso crer que esteja no seu perfeito juízo, e a sua esposa provavelmente está convencida de que o senhor está louco. Só por essa razão tem ela suportado tudo pacientemente, mas agora que tem autorização para ir embora, sem dúvida alguma o fará. A senhora não está assim tão enfeitiçada a ponto de ficar com este homem de livre vontade, ou será que está? Cuidado, Ellen, respondeu Isabela com os olhos cintilantes de raiva. Pela expressão em seu rosto, não restavam dúvidas do total sucesso do marido em conseguir que ela o odiasse. Não acredites numa só palavra que ele diz. Ele não é um ser humano. É uma criatura maquiavélica e mentirosa, um autêntico monstro. Já me disse anteriormente que eu podia deixá-lo, cheguei a tentar, mas não me atrevo a repetir a experiência. Só te peço que prometas, Ellen, que não vais contar uma única palavra desta conversa a meu irmão ou a Catarine. Por mais que ele queira esconder as suas intenções, o que realmente deseja é levar Edgar ao desespero. Diz que casou comigo só para poder ter poder sobre ele. Mas não vai conseguir, morrerei antes disso. Só espero e rezo para que ele descuide de sua prudência diabólica e me mate. Os únicos desejos que consigo albergar são morrer ou vê-lo morto. Aí está, já chega por hora, disse Heathcliff. Se fores chamada a depor num tribunal, lembra-te das palavras dela, Nelly, e repara bem na expressão de seu rosto.
é a mais adequada para o que me convém. Não, Isabela. Tu não estás em condições de seres independente, e eu, sendo o teu tutor legal, tenho de te manter sob a minha custódia, por mais desgraçável que essa obrigação possa ser. Vai lá para cima, que eu tenho de falar em particular com Wellington. Não é por aí. É lá para cima, já te disse. Então é esse o caminho para andar de cima? Ele a agarrou e empurrou para fora da sala e regressou falando. Não tem um pingo de compaixão, não tem um pingo de compaixão. Quanto mais os vermes se enroscam, mais me divirto. É semelhante a uma dentição moral. Quanto mais força faço para ranger os dentes, tanto maiores as dores que sinto. O senhor sabe o significado de compaixão? Perguntei-lhe, apressando-me em ir buscar a touca. Alguma vez na vida sentiu compaixão por alguém? Deixe isso aí, atalhou ele, percebendo minha intenção de partir. Não te vais já, Nelly, vem cá. Tenho de persuadir-te a ajudar-me. A mim e a Catarine o mais rapidamente possível. Juro que não tenho mais intenções. Não quero causar mais problemas a ela, nem exasperar ou insultar o Sr. Linton. Só quero ouvir da boca dela como se sente e por que razão ficou enferma, e perguntar-lhe se posso ser útil em alguma coisa. Passei 6 horas no jardim da granja ontem à noite, e esta noite vou voltar lá, e todas as outras noites seguintes, até conseguir entrar. Se cruzar com Edgar Linton, não hesitarei em dar-lhe um murro com toda a força, de forma que ele não me incomode enquanto eu lá estiver. E se os criados oferecerem resistência, vou mostrar-lhes esta pistola. Mas, diz lá, não seria preferível evitar o confronto com os criados e com o patrão? Tu poderias consegui-lo facilmente. Vou te avisar quando chegar, e tu me deixas entrar furtivamente, assim que ela estiver sozinha, e ficas de sentinela até eu ir embora. Fica com a consciência tranquila, pois assim evitarás muitos conflitos. Protestei novamente, recusando desempenhar um papel de traidora na casa do meu patrão, além de que estaria, com meu gesto, alimentando sua crueldade e egoísmo, deixando-o perturbar a tranquilidade da senhora Linton por mero capricho. Até as coisas mais corriqueiras lhe causam angústia e sofrimento, disse eu. Ela está muito nervosa e tenho certeza de que não aguentaria a surpresa. Não insista, Sr. Heathcliff, senão serei obrigada a alertar o meu patrão quanto às suas intenções, e ele tomará as devidas preocupações e precauções para proteger a casa e os de lá, que moram de intrusos não autorizados. Nesse caso, tomarei também as devidas providências para me proteger de ti, exclamou Heathcliff. Não sairás daqui até amanhã de manhã. A história que me contaste é completamente descabida. Com que então Catarina não suportaria me ver? Como no desejo surpreendê-la, deves prepará-la para o nosso encontro. Pergunto-lhe se posso ir visitá-la. Dizes que nunca menciona o meu nome e que ninguém o profere na sua presença. A quem deveria ela mencioná-lo, se eu sou o assunto proibido naquela casa? Ela acha que são todos espiões do marido, e não tenho qualquer dúvida de que todos vós lhe fazeis a vida um inferno. Posso adivinhar pelo seu silêncio o que ela sente. Dizes que está muito inquieta e ansiosa. É isso prova de tranquilidade? Falas-me do seu espírito perturbado, e como raio querias que ela estivesse, se vive no isolamento aterrorador? E aquela criatura iníspida e mesquinha, a tratar dela, pode saber de humanidade? Por compaixão e caridade, mas lhe valia plantar um cavalo num vaso de flores e esperar que ele crescesse e que imaginar que ele podia restituir a vitalidade com seus carinhos. Vamos combinar tudo muito bem. Ficas tu aqui e vou eu bater-me lá para minha Catarine contra Linton e seus lacaios. Ou continuas a ser minha amiga como até agora e fazes o que te peço. Vá, decide-te. Não há motivo para eu perder nem mais um minuto, se continuares a ser teimosa. Olhe, Sr. Lockwood, eu queixei-me, discuti e recusei 50 vezes o que ele me pedia, mas depois de tanto me negar, acabei por ceder. Comprometi-me a levar uma carta dele à minha senhora, e se ela consentisse, prometi-lhe que o avisaria da próxima ausência do Sr. Linton e de quanto tempo demoraria longe, para Heathcliff tentar entrar como pudesse. Eu não estaria presente e os meus colegas estariam igualmente fora do caminho. Estaria isso certo ou errado? Eu temia que estivesse errado, mas era necessário,
pois com a minha cumplicidade evitaram-se mais conflitos e poderia ainda contribuir para uma evolução favorável da doença mental de Catarine. Lembrei-me então da repreensão severa do Sr. Edgar por eu lhe ter contado certas histórias e tentei afastar a inquietação, repetindo a mim mesma frequentemente que seria esta a última vez que eu trairia a sua confiança. Não obstante, o meu regresso foi mais triste do que a ida, e hesitei muito antes de entregar a carta à Sra. Linton. Aí vem o Dr. Kenneth e o Sr. Lockwood. Vou descer e dizer-lhe que o senhor melhorou bastante. A minha história já foi longa demais, como se costuma dizer, e o melhor é deixar o restante para amanhã. Longa e triste, pensei eu, enquanto aquela boa alma descia a escada para receber o médico. Não era exatamente o tipo de história que eu escolhesse para me distrair, mas não importa. Extrairei remédios balsâmicos das ervas amargas da doutora Dean, porém, tenho antes de tomar cuidado com o fascínio que espreita nos olhos cintilantes de Catharine Heathcliff. Iria meter-me numa linda confusão se o meu coração sucumbisse aos encantos dessa jovem senhora e a filha se revelasse a segunda edição da mãe. Capítulo 15. Outra semana se passara, e eu cada dia mais perto da saúde e da primavera. Já ouvi inteirinha a história da vida do meu vizinho, contada em várias sessões sempre que a governanta fazia uma pausa nos seus afazeres mais importantes. Continuarei a contar a história pelas suas próprias palavras, apenas um pouco mais resumida. Ela é, na verdade, uma excelente narradora, e eu não sou capaz de melhorar seu estilo. Nessa tarde, recomeçou ela. Na tarde do dia em que fui ao Morro dos Ventos Uivantes, sabia como se o visse que o Sr. Heathcliff estava rondando a casa. Por isso evitei sair, pois tinha ido e ainda em meu poder a carta que ele me incumbira de entregar, e não queria ser ameaçada de novo. Tinha decidido não dá-la à senhora enquanto o meu patrão estivesse em casa, uma vez que não podia imaginar qual seria a reação dela. Por essa razão, a carta só foi entregue ao fim de 3 dias. O quarto dia era domingo, e só quando já toda a família tinha saído para a missa, subi ao quarto da senhora e lhe entreguei a carta. Ficara apenas um criado guardando a casa comigo, e durante as horas da missa era costume mantermos as portas trancadas. Naquele dia, porém, o tempo estava tão ameno e agradável que resolvi deixá-las abertas para cumprir a minha promessa. E para afastar o outro serviçal, disse-lhe que a senhora desejava comer laranjas e que era necessário que ele fosse à vila para comprá-las, e que eu no dia seguinte iria até lá para pagar. Assim que ele saiu, subi as escadas. A senhora Linton estava, como de costume, sentada à janela. Trajava um largo vestido branco e sobre os ombros um xale de tecido leve. Quando ficara de cama, tinham-lhe cortado boa parte dos cabelos espessos e longos, e agora penteava-os com simplicidade, com os caracóis soltos sobre as têmporas e a nuca. A aparência de Catarine, como eu dissera a Heathcliff, tinha mudado bastante. Porém, quando estava mais calma, parecia que dessa mudança irradiava uma beleza sobrenatural. Os olhos, outrora cintilantes, mostravam-se agora sonhadores e melancólicos, e já não mais fitavam os objetos à sua volta, fixando-se além, muito mais além, que sabe fora deste mundo. Também a palidez da face, menos encorada, agora e a expressão própria de seu estado mental conturbado contribuíam para acentuar o interesse comovedor que a sua imagem suscitava, embora revelassem dolorosamente as suas causas. Eu não tinha quaisquer dúvidas, e penso que qualquer outra pessoa que a visse não as teria, de que o seu aspecto refutava alguma prova tangível de convalescência e a condenava ao definhamento. À sua frente, pousado no parapeito da janela, estava um livro cujas folhas se agitavam à passagem da brisa quase imperceptível. Creio ter sido Linton quem ali o deixara, pois Catarine não se distraía com leitura ou qualquer outra ocupação semelhante. Era ele quem passava horas a fio tentando cativar a sua atenção para assuntos que outrora a interessavam. Ela tinha consciência do esforço que ele fazia e, quando a boa disposição lhe permitia, suportava tudo com serenidade, mostrando apenas a inutilidade de tais esforços ao suspirar de vez em quando, desmotivando, por fim, com beijos e melancólicos sorrisos. Outras vezes, voltava-lhe as costas, petulante, e escondia o rosto entre as mãos, chegando mesmo a mandá-lo embora.
Ele percebia-se, então, de que seria melhor deixá-la sozinha, pois a sua presença de nada lhe valia. Os sinos da capela de Gimmerton repicavam ainda, e os murmúrios suaves das águas da ribeira, correndo no vale, chegavam-me aos ouvidos. Era um aprazível substituto dos murmúrios musicais da folhagem estival, ainda ausentes, que, quando as árvores se cobriam de folhas, abafavam os restantes sons que ecoavam pela granja. Era a música das tardes calmas no Morro dos Ventos Uivantes, depois dos grandes degelos ou das chuvas torrenciais. E era no morro que Catarina pensava, se é que pensava ou escutava alguma coisa. Tinha aquele ar vago e distante que não denunciava qualquer reconhecimento das coisas materiais, fosse com os olhos ou com os ouvidos. Senhora Linton, tenho uma carta para a senhora, disse eu, colocando-a gentilmente numa das mãos a que estava pousada no joelho. Deve lê-la imediatamente, pois espero uma resposta. A senhora deseja que eu quebre o selo? Quebra sim, respondeu ela, sem desviar o olhar. Abri a carta. Era muito breve. Agora leia, por favor, insisti. Ela moveu a mão e deixou a carta cair. Coloquei-a novamente em seu regaço e esperei que se dignasse a olhá-la, mas demorou tanto a fazê-lo que achei por bem insistir. A senhora quer que eu leia? É do Sr. Heathcliff. Ao ouvir esse nome, Catarina estremeceu e seu olhar brilhante refletiu perturbadoras recordações e um esforço evidente para coordenar as ideias. Pegou a carta, percorreu os olhos pelas esparsas linhas e, quando chegou à assinatura, suspirou. Contudo, vi que não tinha compreendido o verdadeiro significado da mensagem, pois, quando a incitei a dar-me uma resposta, limitou-se a apontar para o nome, ao mesmo tempo que me questionava com um olhar triste e ansioso. Sabe, ele deseja vê-la, disse eu, reparando na necessidade de um intérprete. Neste momento, já deve estar no jardim, impaciente à espera de uma resposta. Enquanto falava, reparei que o enorme cão deitado ao sol no revelado ar rebitou as orelhas como se fosse ladrar, mas logo voltou às baixas, tranquilamente, anunciando pelo abanar da cauda que alguém conhecido se aproximava. A senhora Linton inclinou-se ligeiramente para a frente, sustendo a respiração. Daí a instantes ouvimos passos no vestíbulo. A porta aberta era tentação demasiada para Heathcliff não entrar. Supusera talvez que eu tinha faltado à minha palavra e por essa razão resolvera confiar na própria audácia. Catarine, não conseguindo conter a ansiedade, fixou o olhar na porta do quarto. O Sr. Heathcliff não encontrou logo o quarto que procurava, e Catarine fez-me sinal para que o ajudasse. Contudo, isso não foi necessário, pois ele logo se deu conta de onde estávamos e, com 2 passadas largas, chegou junto dela e tomou-a nos braços. Durante mais de 5 minutos não falou nem afrouxou o braço, e atrevo-me dizer que aproveitou esse tempo para lhe dar mais uns beijos do que jamais lhe dera em toda a sua vida. No entanto, foi a minha patroa que o beijou primeiro, e era evidente que enfrentar o olhar dela era para ele uma agonia. Desde o primeiro momento em que a viu, ficou convicto, tal como eu, de que não havia qualquer esperança de recuperação e de que ela estava condenada à morte. Kate, minha vida, como posso suportar esta dor? Foram as primeiras palavras que proferiu num tom que não realçava o desejo de mascarar o desespero. Os olhos dele fixavam-na com tanta intensidade que julguei esse olhar capaz de encher os olhos de água. Porém, as lágrimas nem tempo tiveram para rolar, pois a angústia secou-as primeiro. E agora? Perguntou Catarine, recostando-se na cadeira e retribuindo-lhe o olhar com o súbito endurecer da expressão. O seu humor era como um catavento, sempre ao sabor dos caprichos. Tu e Edgar destroçaram meu coração, e vêm agora se lamentar ambos junto de mim como se fossem as vítimas. Não terei compaixão de vós, não eu a quem os dois deram a morte. Penso que lucraste com a situação. Olha como estás forte. Quantos anos pensas ainda viver depois que eu morrer? Heathcliff, que se apoiara num dos joelhos para poder abraçá-la, tentou levantar-se, mas ela o agarrou pelos cabelos, obrigando-o a manter-se na mesma posição. Gostaria de poder abraçar-te até morrermos os dois, prosseguiu ela amargamente. Não importa o que sofresse. Não me preocupo com os teus sofrimentos, porque não hás de sofrer se eu sofro tanto. Será que vais me esquecer?
E ficarás muito contente quando eu estiver debaixo da terra? E daqui a 20 anos dirás junto à minha sepultura: aqui jaz Catarina Erschal. Amei-a há muitos anos e perdê-la dilacerou meu coração. Mas tudo isso são coisas do passado. Depois dela, já amei outras mulheres. Os meus filhos são mais caros para mim do que ela foi. E quando morrer, não me sentirei feliz por ir para junto dela, mas pelo contrário, vou me lamentar por abandonar os meus filhos. Não será assim, Heathcliff? Não me tortures até eu ficar tão louco como tu, gritou ele, libertando-se e reerguendo e rangendo os dentes de raiva. Para um espectador imparcial, formavam os dois um quadro bizarro e assustador. Catarine bem podia acreditar que o céu seria a sua pátria de exílio, mas apenas se, ao perder o corpo, ela perdesse também o caráter. O seu rosto empalidecido tinha agora um ar selvagem e vingativo, com os lábios descorados e os olhos cintilantes. Mantinha a mão fechada e retinha ainda entre os dedos as madeixas de cabelo que lhe tinha arrancado. Enquanto Heathcliff se levantava com a ajuda de uma mão, agarrava pelo braço com a outra. A falta de consideração pelo estado em que ela se encontrava era tanta que, quando a largou, pôde ver 4 marcas vermelhas na pele esmaecida. Deves estar possuída pelo diabo, continuou ele, arrebatado. Para falares comigo nesse tom, quando estás à beira da morte? Já pensaste bem que todas essas palavras vão ficar gravadas na minha memória, consumindo minha alma eternamente depois que tu morreres? Sabes que mentes quando afirmas que fui eu quem te levou a este estado deplorável. E tu também sabes, Catarine, que enquanto eu viver, nunca te esquecerei. Não será suficiente para o teu egoísmo atroz saberes que enquanto descansas em paz, eu sofrerei os tormentos do inferno? Não terei paz, gemeu Catarine, consciente da própria fraqueza física pelo batimento acelerado e desigual do coração, visível e audível nesse excesso de exacerbada agitação. Enquanto o paroxismo durou, nada mais disse. Depois continuou mais gentilmente. Heathcliff, eu não te desejo os tormentos porque eu passei. Só quero que nunca mais nos separemos, e se uma única palavra minha o fizer sofrer, saiba que estarei sentindo o mesmo debaixo da terra. E pelo que sentes por mim, perdoe-me, por favor. Chega-te perto de mim e ajoelha-te outra vez. Tu nunca na vida me fizeste mal algum. Se algum rancor ainda guardas, será pior recordá-lo que as minhas palavras ásperas. Vem, aproxima-te outra vez. Heathcliff colocou-se atrás das costas da cadeira e inclinou-se para ela, mas de maneira que Catarine não pudesse ver-lhe o rosto pálido de emoção. Ela voltou a cabeça para olhar para ele, mas ele não permitiu, afastando-se bruscamente para junto da lareira, onde permaneceu em silêncio e de costas para nós duas. O olhar da Sra. Linton seguiu-o com desconfiança. Cada movimento despertava nela um novo sentimento. Após uma pausa e um prolongado olhar, Catarine prosseguiu, dirigindo-se agora a mim num tom de desapontamento e indignação. Vês, Nelly, ele não tenta nem por um momento salvar-me da sepultura. É assim que ele me ama. Mas não faz mal. Este não é Heathcliff que eu amo. A esse continuo a amar e irei levá-lo comigo. Esse faz parte da minha alma. E, acima de tudo, disse ela pensativa, o que me aflige mais é esta prisão. Estou cansada, cansada de estar aqui encarcerada. Só desejo fugir para esse mundo glorioso e não mais sair de lá. Não quero vê-lo turvado pelas lágrimas, nem desejá-lo entre as paredes de um coração dolorido, mas sim estar com ele, e nele, na verdadeira acepção das palavras. Nelly, tu pensas que tens maior sorte que eu porque tens saúde e forças, e por isso tens pena de mim. Mas não tenhas, pois em breve tudo mudará. Serei eu a ter pena de ti, pois estarei incomparavelmente muito além e muito acima de todos vós. Admira-me que ele não queira estar junto de mim, continuou para si mesma. Pensei que era isso que ele queria. Heathcliff, meu querido, não fique zangado. Vem para junto de mim. No impulso, Catarine levantou-se, apoiando-se nos braços da cadeira. Ele voltou-se para ela, em resposta a tão resoluto apelo, com o semblante toldado pelo desespero. Os olhos arregalados e úmidos fixaram-se intensamente nela. Seu peito afava compulsivamente. Um instante ainda ficaram assim, e depois mal pude perceber como aconteceu.
Catarina deu um salto e Heathcliff recebeu-a nos braços, enlaçando-se os dois num abraço do qual pensei que a minha senhora jamais se libertaria com vida. De fato, ela parecia quase sem sentidos. Heathcliff se deixou cair no sofá mais próximo, e quando me aproximei para me certificar de que Catarine não tinha desmaiado, ele rosnava e espumava como um cão raivoso, apertando-a contra o peito, possuído pela avidez e pelo ciúme. Senti que essa criatura não pertencia à minha espécie, pois parecia não me compreender enquanto eu falava com ele. Por isso afastei-me perplexa, obstinado-me a emitir qualquer opinião. Pouco depois, quando Catarine moveu a mão para agarrar o pescoço de Heathcliff e encostar o rosto no dele, sosseguei um pouco. Entretanto, ele retribuía o gesto dela com frenéticas carícias, dizendo furiosamente: Mostraste-me agora o quão cruel tens sido. Cruel e falsa. Por que me desprezaste, Kate? Por que traíste o teu próprio coração? Não tenho uma única palavra de conforto para lhe dar. Tu mereces tudo isso porque estás passando. Mataste a ti própria. Sim, podes beijar-me e chorar o quanto quiseres, arrancar-me beijos e lágrimas, mas eles vão te queimar e serás amaldiçoada. Se me amavas, por que me deixaste? Com que direito? Responda-me. Por causa de uma mera atração que sentias por Linton? Pois não foi a miséria, nem a degradação, nem a morte, nem algo que Deus ou Satanás pudessem enviar que nos separou. Foste tu, de livre vontade, que o fizeste. Não fui eu que despedacei teu coração, foste tu própria. E ao despedaçares o teu, despedaçastes o meu também. Tanto pior para mim, que sou forte e saudável. Se o seu desejo, e se o seu desejo continuar a viver, que vida levarei quando, meu Deus, gostarias que tu vivesse e que tu viver com a alma da sepultura? Deixe-me em paz, suplicou Catarina a soluçar. Se errei, vou morrer por isso. Não achas suficiente? Tu também me abandonaste, mas eu não te censuro. Eu te perdoo. Perdoa-me também. Não é fácil perdoar, olhar esses teus olhos e agarrar essas mãos mirradas. Beija-me e não me deixes ver os teus olhos. Perdoo-te o mal que me fizeste. Eu amo quem me mata, mas como poderei perdoar quem te mata? Quedaram-se os dois em silêncio, com as faces encostadas, lavadas pelas mesmas lágrimas. Creio que choraram ambos, pois Heathcliff só choraria numa ocasião como aquela. Entretanto, a inquietação começou a atormentar-me. A tarde escoara-se num instante e o homem que eu havia mandado as laranjas já tinha regressado. Dava para ver de longe a luz do sol poente que iluminava todo o vale, a multidão de fiéis no adro da capela de Gimmerton. A missa já terminou, anunciei. O patrão estará de volta em menos de meia hora. Heathcliff resmungou qualquer coisa, apertando contra o peito uma Catarina ainda inerte. Pouco tempo depois, reparei num grupo de criados que vinha subindo a estrada a caminho da área da cozinha. O Sr. Linton já não devia estar longe. Ele próprio abriu o portão e continuou paulatinamente o seu percurso como se saboreasse aquela tarde esplendorosa, tão semelhante às de verão. Ele já chegou, exclamei. Pelo amor de Deus, apressem-se. Ainda pode ir embora sem cruzar com ninguém nas escadas. Seja rápido e se esconda entre as árvores até ele entrar. Tenho que ir, Kate, disse Heathcliff, tentando libertar-se dos braços dela. Mas prometo ver-te novamente antes de adormeceres. Não me afastarei mais de 5 metros da tua janela. Não vais, pediu ela, agarrando-se a ele com a convicção de que as suas débeis forças permitiam. Tenho certeza de que não vais e que não devias ir. É só por 1 hora, suplicou ele. Nem que fosse por 1 minuto. Tenho que ir. Linton logo estará em casa, insistiu o intruso, denunciando alguma preocupação. E ele teria levantado se tivesse conseguido libertar-se dos dedos que o prendiam, mas Catarina agarrou com ainda mais força. Dava para notar pela expressão do rosto dela que tinha tomado uma decisão irracional. Não, gritou ela. Não vás, não vás. Esta é a última vez. Edgar não nos fará mal. Se fores, eu morrerei, Heathcliff. Maldição! Aí vem ele! Gritou Heathcliff, voltando a se sentar. Não digas nada, Catarine, e não te preocupes, que eu fico aqui contigo.
e se ele me matar, exalarei o último suspiro como uma bênção nos lábios. Tornaram a abraçar-se. Ouvi o patrão subir as escadas. Suores frios escorreram-me pela fronte. Eu estava apavorada. O senhor vai dar ouvidos aos devaneios dela? Perguntei, indignada. Ela não sabe o que diz, vai arruiná-la. Só porque ela não tem capacidade para ajudar a si própria. Levante-se, ainda está em tempo de fugir. Este é o ato mais diabólico que o senhor cometeu em toda a sua vida. Estamos todos perdidos, o senhor, a senhora e a criada. Eu contorci as mãos e gritei o Sr. Linton, e ele se apressou ao passo de me ouvir. Na minha agitação, fiquei, apesar de tudo, mais tranquilo quando percebi que os braços e a cabeça de Catarine pendiam inertes. Desmaiou ou morreu? Tanto melhor, pensei, antes morrer que ser um fardo de infelicidade para quantos que o rodeiam. Edgar atirou-se contra o hóspede indesejável, lívido de raiva e estupefação. E que ele se preparava para fazer, jamais saberei. Contudo, o outro pôs fim a quaisquer ímpetos, depondo em seus braços o corpo aparentemente sem vida de Catarine. Calma, homem, disse ele. A não ser que seja um demônio, trate dela primeiro e depois ajuste as contas comigo. E retirou-se para a sala onde se sentou. O Sr. Linton chamou-me, e foi com grande dificuldade, somente após grandes esforços, que conseguimos reanimá-la. Mas ela delirava, gemia e suspirava, e não reconhecia ninguém. O Sr. Edgar, preocupado com o estado dela, esqueceu-se do odiado hóspede, mas eu não. Na primeira oportunidade, fui avisá-lo de que Catarine já estava melhor e supliquei-lhe para que partisse, prometendo-lhe que na manhã seguinte o informaria de como ela havia passado a noite. Não me recuso a sair por aquela porta, respondeu ele, mas não arredarei o pé do jardim. Vê-la, Nelly, amanhã não te esqueças do que prometeu. Lembra de que estarei debaixo daqueles abetos. Se não apareceres, vou fazer outra visita a ela, quer Linton esteja lá, quer não. Ele lançou um olhar rápido à porta entreaberta do quarto, para se certificar de que eu dissera a verdade, e livrou a escada da sua presença nefasta. Capítulo 16. Naquela noite, por volta da meia-noite, nasceu a Catarine que o senhor viu no Morro dos Ventos Uivantes, uma criaturinha débil, prematura de 7 meses, e 2 horas mais tarde, a mãe morria sem nunca ter recuperado a consciência suficiente para dar pela falta de Heathcliff ou reconhecer Edgar. A reação deste último ao golpe sofrido foi dolorosa demais para descrever em palavras. Só os efeitos mostraram quão profunda era sua dor. E, a meu ver, o que agravou ainda mais o seu desgosto foi o ato de não ter nascido um herdeiro varão. Assim que olhei para a frágil orfãozinha, senti o mesmo e, em pensamento, censurei o velho Linton, pelo que, afinal, era apenas sintoma de um favoritismo natural e compreensível. Ter legado a propriedade à sua própria filha e não a descendente do filho. Pobre criança, que mal acolhida foi. Bem podia ter chorado até morrer, durante aquelas primeiras horas de existência que ninguém teria se importado. Redimimo-nos posteriormente dessa negligência, mas a menina foi tão solitária no começo da sua vida como provavelmente há de ser até o fim dos seus dias. No dia seguinte, a claridade radiosa da manhã, filtrada pela persiana, invadiu docemente o quarto silencioso, iluminando o leito e o seu ocupante com um brilho terno e jovial. Edgar Linton estava com a cabeça recostada no travesseiro e os olhos fechados. As suas belas e serenas feições estavam quase tão imóveis e cadavéricas como o corpo que fazia sua frente. Porém, enquanto a sua quietude era fruto da angústia e da exaustão, a dela era de uma paz absoluta, visível na fronte serena e no leve sorriso de seus lábios. Nenhum anjo no céu era tão belo como ela. Eu partilhava a infinita tranquilidade de seu eterno repouso. Nunca o meu espírito experimentara elevação tão sagrada como agora, ao contemplar aquela imagem imperturbada do divino descanso. Instintivamente vieram-me ao pensamento as palavras que ela proferia poucas horas antes de morrer. Incomparavelmente acima de todos nós, ainda na terra ou já no céu, o seu espírito está com Deus. Não sei se será impressão minha, mas desde que não tenha que ouvir o pranto das carpideiras, quase me sinto feliz quando vê-lo morto. Sinto uma paz de espírito que nem a terra nem o inferno podem perturbar. Sinto a segurança e a certeza de que a vida se prolonga sem fim e sem mácula para além da morte, até uma eternidade onde a vida não tem limites para o amor nem para a alegria.
E foi mergulhada nessas reflexões que, ao meu ver, como ele se lamentava da amaldiçoada e abençoada libertação de Catarine, atentei enquanto egoísmo pode haver até num amor como o do Sr. Linton. Para dizer a verdade, até se poderia duvidar, depois da existência atribulada que levara, se ela mereceria estar finalmente em paz no paraíso. Poderíamos duvidar em momentos de fria reflexão, mas não naquele momento e na presença do cadáver. A tranquilidade que lhe emanava era uma promessa de paz silenciosa para o seu antigo ocupante. O senhor acredita que as pessoas sejam felizes no outro mundo? Eu daria tudo para saber. Evitei responder à pergunta da senhora Jim, a qual me chocou pela sua heterodoxia, e ela continuou. Recordando a vida de Catharine Linton, receio que não tenhamos o direito de pensar que ela o seja, mas o Criador dirá. O patrão parecia ter adormecido. Mal o sol nasceu, esgueirou-me do quarto para ir respirar o ar puro e fresco no jardim. Os criados julgaram que me tinha vindo refazer da vigília prolongada, mas na verdade o meu motivo era outro: encontrar o Sr. Heathcliff. Se ele tivesse passado a noite nos abetos, não teria ouvido nada do tumulto que agitara a granja, a não ser talvez o galope do mensageiro que enviamos a Gimmerton. Mas se ele tivesse se aproximado, teria percebido que alguma coisa se passava pelas luzes que corriam de um lado para o outro e pelo constante abrir e fechar de postas. Queria encontrá-lo, mas temia sua reação. Contudo, achei que uma notícia como esta devia ser dada o mais depressa possível, e o problema era não saber como. Lá estava ele, no parque, a curta distância da casa, encostado a um velho freixo sem chapéu, com o cabelo ensopado pelo orvalho que se depositara nos ramos novos e que a brisa agitava à sua volta. Devia estar havia muito tempo na mesma posição, pois vi um casal de meros passeando de um lado para o outro a escassas polegadas dos seus pés, tão atarefados na construção do seu ninho que nem davam importância à presença daquele homem. Era como se ele fosse apenas mais um tronco. Quando me aproximei, os pássaros voaram e ele, erguendo os olhos, perguntou: Ela morreu, não morreu? Não preciso que me digas, e guarda o teu lenço, que não quero choraminguices na minha frente. Raios vos partam a todos. Ela não precisa das vossas lágrimas. Eu chorava tanto por ele como por ela. Por vezes, sentimos compaixão por criaturas que não têm pena de si mesmo e nem dos outros. Logo que olhei para o rosto dele, percebi que já estava ao corrente da catástrofe e tive a sensação inusitada de que seu coração se acalmara e ele rezava, pois seus lábios moviam-se e seus olhos estavam pregados no chão. Sim, está morta. Respondi, sufocada pelos soluços e enxugando as lágrimas. Foi para o céu e tenho esperança de que um dia, um por um, todos nós passamos a ir para junto dela, se nos acalentarmos e nos desviarmos do caminho do mal para seguir o do bem. E ela soube acautelar-se? Perguntou Heathcliff, procurando ser sarcástico. Como morreu ela? Como uma santa, não? Vá, conte-me como tudo aconteceu. Esforçou-se para pronunciar o nome dela, mas não foi capaz, e comprimiu os lábios num combate interior com a agonia, desafiando ao mesmo tempo a minha compaixão com um olhar feroz e resoluto. Como é que ela morreu? Disse por fim, forçando a procurar apoio, pois apesar de toda a resistência, aquele duelo interior deixara-o tremendo dos pés à cabeça. Pobre diabo, pensei, tens coração e nervos como os de toda a gente. Por que desejas tanto ocultá-los? Esse teu orgulho não vai iludir a Deus. Ao reagir dessa maneira, obriga-o a fazer-te sofrer, até que saibas ser humilde. Teve o fim sereno de um anjo, respondi. Exalou um suspiro e espreguiçou-se como uma criança que desperta e volta a cair no sono. 5 minutos mais tarde, senti seu coração estremecer e nada mais. E alguma vez mencionou meu nome? Perguntou ele hesitante, como se receasse que a resposta não fosse a que desejava. A senhora nunca recuperou os sentidos, nem reconheceu, fosse quem fosse, depois de o senhor ter saído. Já com um doce sorriso nos lábios, e certamente os seus últimos pensamentos foram para os dias felizes do passado. A sua vida acabou como um sonho sereno. Assim ela possa despertar no outro mundo. Pois que desperte em terremoto e em tormento,
bradou ele com uma assustadora veemência, batendo o pé e soltando um grito, num súbito paroxismo de cólera incontrolada. Por que ela mentiu até o fim? Onde ela está? Não está aqui, nem no céu, nem morta. Onde está então? Disseste que não importavas que eu sofresse, pois o que eu digo agora vou repetir até a minha língua paralise. Catarina Erschal, enquanto eu viver, não descansarás em paz. Disseste que te matei, pois então assombra-me a sua existência. Os assassinados costumam assombrar a vida de seus assassinos, e eu tenho certeza de que os espíritos andam pela terra. Toma a forma que quiseres, mas vem para junto de mim e me enlouquece. Não me deixes só, neste abismo onde não te encontro. Meu Deus, é indescritível a dor que sinto. Como posso eu viver sem a minha vida? Como posso eu viver sem a minha alma? Bateu com a cabeça contra o tronco nodoso e, levantando os olhos, bramiu, não como um ser humano, mas como um animal selvagem, agrilhado da morte das lanças e facas. Reparei que a casca da árvore tinha alguns salpicos de sangue e que as mãos e a testa dele estavam também manchadas. Provavelmente a cena que eu presenciei fora a repetição de outras decorridas durante a noite. Não me comovi, estava, isso sim, apavorada, mas ao mesmo tempo relutante em abandoná-lo naquele estado. Todavia, mal se recompôs o suficiente para notar minha presença, ordenou aos berros que eu fosse embora, e obedeci. Não estava ao meu alcance acalmá-lo ou consolá-lo. O funeral da senhorita Linton foi marcado para a sexta-feira que se seguiu ao seu passamento, e o caixão permaneceu aberto até esse dia chegar na maior sala da casa, coberto de flores e folhas aromáticas. Linton passou os dias e as noites junto à urna, em permanente vigília. Nas mesmas circunstâncias apenas conhecidas por mim, passou Heathcliff as noites ao relento, desconhecendo o sabor do repouso. Não esteve e nem estive em contato com ele, mas estava consciente de sua intenção em entrar logo que fosse possível. Na terça-feira, mal o sol se pôs, o meu cartão e o meu patrão, compelido pela fadiga, retirou-se para repousar algumas horas. Comovida com a perseverança de Heathcliff, abri uma das janelas para lhe dar a oportunidade de dizer seu último adeus à imagem desvanecida do seu ídolo. Ele entrou cauteloso, sem fazer o mínimo ruído que pudesse denunciar a sua presença e privá-lo dessa breve e derradeira despedida. Na verdade, nem eu própria teria descoberto que ele lá estivera, não fosse o desalinho do véu que cobria o rosto da defunta e eu ter visto no chão a madeixa loura amarrada ao fio de prata, a qual, após minucioso exame, tive a certeza de ter sido retirada de um medalhão que Catarina trazia no pescoço. Heathcliff tinha-o aberto e retirado a madeixa que lá estava, substituindo-a como uma madeixa de seus cabelos negros. Entrelacei as duas e fechei-as dentro do medalhão. É claro que Sr. Earnshaw foi convidado a acompanhar os restos mortais da irmã. Todavia, não compareceu, nem apresentou qualquer desculpa. Assim, além do marido, assistiram ao funeral apenas os caseiros e os criados, já que Isabela não fora informada. Para a surpresa dos moradores de Gimmerton, a sepultura de Catarine não ficava nem junto à capela, no jazigo dos Linton, nem junto às campas de seus familiares. Catarine foi enterrada numa encosta relvada, no extremo do cemitério, onde o mudo era tão baixo que as urzes e as silvas da charneca passaram para dentro e cobriram a campa misturando-se com a relva. O marido faz agora no mesmo local. À cabeceira de cada um deles foi colocada uma lápide e no entorno e no extremo oposto um bloco de pedra cinzenta, apenas para demarcar as sepulturas.